28 milhões de brasileiros convivem com o zumbido. Você imagina conviver com isso diariamente? Segundo especialistas, a causa mais comum do zumbido é uma lesão, nos receptores do sistema auditivo. Aí a gente convidou o otorrinolaringologista, doutor Adriano Sérgio Freire, para falar sobre esse tema. Oi, doutor, boa tarde. Que bom ter você de novo aqui com a gente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos os telespectadores do Com Você. É um prazer meu de estar aqui. Olha, doutor, qual é a gente falou aí dessa questão da lesão, dos neuroreceptores, mas essa é a principal causa mesmo desse zumbido? Na verdade, Fernanda, o zumbido, definindo o zumbido é a percepção de um som quando, na verdade, tem a ausência de uma fonte externa. O que quer dizer isso? A gente tem a percepção que existe um som, mas, na verdade, não existe som. Esse som é autoproduzido. E, assim, um dos grandes causadores do zumbido, quando a gente está falando, porque o zumbido ele pode ser causado de inúmeras causas. Ele pode ser cera no ouvido, pode ser líquido no ouvido, como otite, você pode ter zumbido porque está gripado, certo? Agora, quando a gente está falando do zumbido produzido no órgão da audição, geralmente aí vai ser uma desproporção de algumas células que a gente tem lá, e às vezes pode estar relacionado, em um grande número de vezes, está relacionado com a perda auditiva. Quando você fala aí que são variadas causas, inclusive a questão de cera no ouvido, está me dizendo que pode acontecer em qualquer idade. Pode acontecer em qualquer idade. Quando eu digo de cera do ouvido, um exemplo bem clássico que eu digo no consultório é o seguinte: você imagina uma janela, você morar no 15º andar e deixar uma fresta da janela aberta. Quando o vento passar, ele vai fazer barulho e esse barulho vai se refletir dentro de casa. Quando você tem um pouquinho de cera dentro do conduto, às vezes isso também pode ser o fator causador de um zumbido, tá? Então, isso pode levar aqui o som, porque quando a gente está falando, o tímpano está mexendo e produzindo som. Se você tiver algo no meio do caminho que atrapalha o caminho do som até o tímpano, isso também pode se refletir com zumbido. Pode ter alguma, por exemplo, o pai que tem muito zumbido, pode ter alguma questão hereditária levando para filho, ou não tem relação direta com a hereditariedade? O zumbido, como ele tem também um lado associado à perda auditiva, isso vai ter uma característica hereditária, certo? O zumbido é tão desconfortável que a gente atende no consultório, às vezes, um paciente que tem uma doença chamada surdez súbita. E aí você vai me dizer o que é a surdez súbita. O paciente acorda e perde a audição. Está doente do nada. E ele chega no consultório, eu nunca vi um paciente que dissesse: eu queria minha audição de volta. Eu digo: pelo amor de Deus, eu queria tirar esse zumbido que ficou. Entendi. Então, o zumbido é muito, ele vai variar em graus. E esse grau pode levar a um incômodo que seja muito desconfortável. Leva a perda auditiva mesmo, doutor? A perda auditiva é que pode levar ao zumbido, porque é um sinal, é como se fosse um aviso: eu estou sofrendo, estou com diminuição da audição. Então, essa é uma das características que o zumbido pode ter. Existe, então, mais de um tipo de zumbido? Sim, o zumbido, na verdade, tinha um professor paulista, Yotaka Fukuda, que falava que o zumbido pode ser periótico, que é aquele que é causado em tudo ao redor, mas não do ouvido propriamente dito, e o ótico, que é causado dentro do ouvido, Porque ótico quer dizer audição e o óptico quer visão. Então, essas causas podem ser inúmeras. Às vezes, pulsações no pescoço, disfunção da articulação temporomandibular, que é muito comum no idoso, aquele idoso que não usa a prótese ou usa a prótese de maneira errada e que às vezes ele mastiga e escuta alguns crépitos aqui nessa região, alguns barulhos aqui nessa região, ele pode ter tanto enxaqueca, zumbido. Então, o zumbido ele tem N fatores que podem levar à causa. Estresse e nervosismo pode piorar zumbido? Sim, o estresse, nervosismo, agitação. Uma coisa que está muito comum, que a gente estava até conversando com alguns otorrinos essa semana, é como o zumbido e a tontura aumentaram nesse período de pandemia. O que é que aconteceu, doutor Adriano? Com as pessoas paradas em casa, muitas vezes sem sair, sem aquela rotina de ir para a rua, de conversar com o vizinho, de falar. Elas se trancaram e muitas delas com síndrome de pânico, com algumas coisas, acabaram desenvolvendo tontura e zumbido. Foi uma coisa impressionante como vem chegando cada vez com mais frequência dentro do consultório. Como é o tratamento, doutor? O tratamento do zumbido, ele é multifatorial e ele precisa que a gente descubra qual é a causa do zumbido. A gente precisa descobrir o que é que está me levando ao zumbido. Eu preciso descobrir qual o fator que está formando o zumbido para assim a gente conseguir tratar. Então não tem um tratamento de bolo, é um tratamento específico. Olha, Dora mandou para mim: boa tarde, Fernandinha. Doutor, e o doutor? Zumbido é quando você escuta um barulho bem fininho do seu ouvido? Ela querendo entender o que é o zumbido. Os tipos de zumbido, eles podem ser variados. Você pode ter um grilo, pode ter algo que estoure, uma campainha, uma sirene, etc, etc. Então,
Zumbido é todo som que você escuta e não tem uma fonte sonora externa, ou seja, não tem nada aqui na casa, por isso que o zumbido sempre piora à noite. Aí você vai dizer, por que à noite? Porque à noite o silêncio aumenta, certo? Então você vai escutar o zumbido com mais intensidade. E aí, ou seja, foi aquele barulho que você sabe que não tem nada provocando aquele barulho, a gente já pode desconfiar de zumbido. Teve uma telespectadora que fez uma pergunta, não tem a ver necessariamente com o zumbido, mas já que você está aqui, vamos nos ajudar? É a Viviane, ela quer saber, uma pessoa sentir muita coceira no ouvido, o que é que pode estar acontecendo? Ó, a coceira, ela pode ser um sinal de uma dermatite, como uma caspa, como qualquer outro sinal. E eu costumo dizer no consultório que o melhor remédio, certas horas, é primeiro parar de coçar. Porque a gente forma uma capinha de cera que protege. Cada vez que você coça, você tira, resseca, dá vontade de coçar mais. Eu digo até brincando que o melhor remédio é amarrar com uma corda atrás. Mas é normal, principalmente a gente vive numa região de muita umidade, muito calor, o que pode favorecer essa coceira no ouvido. Agora, tem tratamento, não é? O correto também é o seguinte, coçou o ouvido, tenta evitar de mexer e, por favor, a dica mais importante, não mexe com friso, chave de carro, não enfia a unha suja, caneta, porque isso acontece todo santo dia no consultório. Gente que chega lá com o ouvido complicado porque pegou um grampo de cabelo e foi ali, né? Foi mexer com grampo de cabelo. Chave de carro é muito comum. Às vezes a gente para no semáforo, né? Aí eu olho assim pro lado, tem alguém estacionado com o carro parado e a chave no ouvido. Esse gente, ele tá com o carro parado esperando alguém ou alguma coisa, mas tá ali, ó, com a chave no ouvido. Para, né? Não pode. Tem cura pro zumbido, doutor Adriano? A cura a análise do fator causal, vai depender muito do fator causal. Entendi. Mas a gente tem que saber que não mais importante que a cura é o alívio do sintoma. Sim. Se você não conseguir ter a cura, você tem aparelhos que podem mascarar o zumbido, você tem uma infinidade de tratamentos, certo? Mas, acima de tudo, o principal tratamento é diagnosticar qual é o fator causal. Bom demais. Doutor Adriano Sérgio, tem a rede social da SOS Otorrino, você fica por dentro de vários assuntos, né, doutor Adriano? Daí, ó, o Instagram da SOS, e ele falou dos aparelhos, aí a gente fala sempre da Auditon, que é sempre nosso parceiro aqui no programa também. Doutor Adriano, muito obrigada. A gente adora trazer você aqui para esclarecer com tanta objetividade, viu, as dúvidas dos nossos telespectadores também, viu? Obrigado, Fernandinho. O prazer foi meu estar aqui. Sempre que precisar, estou à disposição. Bom é conseguir a agenda desse homem. Mas é bom demais ter o doutor Adriano Sérgio. Por falar em bom demais, meu amor, é bom demais ter você.